Texto base da reforma tributária é apresentado aos governadores. Ele tem como ponto central a promessa de simplificar e unificar a cobrança de impostos no país. O presidente da Câmara Federal afirmou que a votação vai ser no início de julho. O martelo foi batido na reunião entre a Câmara dos Deputados, representantes da equipe econômica do governo federal, e os 27 governadores estaduais e do Distrito Federal. No encontro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que irá votar a reforma tributária entre os dias 3 e 7 de julho. E na reunião, finalmente, foi apresentado o texto base da reforma para os governadores, que tem como ponto central a promessa de simplificar a cobrança de impostos no Brasil. Tributos federais, estaduais e municipais, como IPI, ICMS e ISS, seriam substituídos e unificados no Imposto sobre Bens e Consumo. A arrecadação do IBS ficaria concentrada nas mãos do governo federal, que, por sua vez, faria a distribuição da cota parte a estados e municípios. O problema é que estados como Goiás estimam terem perdas de arrecadação com outras duas mudanças previstas no texto: o fim dos incentivos fiscais e com a cobrança do ICMS no destino e não mais na origem, como é hoje. Apesar das discordâncias, o presidente da Câmara disse na reunião que a proposta ainda será alvo de muitas discussões, mas que a votação será iniciada no mês que vem. Tanto para os estados, a parte federativa, como para todo o setor produtivo brasileiro, todos os setores que geram emprego, renda, os mais diversos aspectos no Brasil, pudessem e vão ter conhecimento desse texto num cronograma de muita discussão essa semana ainda, o final de semana, toda semana que vem, e para que nós possamos levar a plenário da Câmara dos Deputados a discussão e a votação entre o dia 3 e o dia 7. A Câmara será convocada segunda, terça, quarta, quinta e sexta para que essa discussão possa ter o maior prazo possível de esclarecimentos e que nós possamos fazer, com a ajuda de todos, um melhor texto para o Brasil, que precisa de uma reforma tributária que traga simplificação, menos burocracia, segurança jurídica, um menor custo Brasil, que ouça as preocupações das mais diversas regiões do Brasil. Os governadores aqui puderam expressar as suas inquietudes regionais, as suas inquietudes estaduais. O presidente da Câmara quer discutir a proposta com prefeitos e o setor produtivo e acredita que o texto final a ser aprovado será diferente. O relator, que fará um breve pronunciamento também, o Reginaldo, se desejar, a respeito do texto, que será disponibilizado para que todos possam criticar e necessariamente não será este a ser votado. Aqui, inclusive, foram tratados muitos temas e sugestões que foram dadas pelos governadores e secretários de Fazenda. Eu entendo que serão acomodadas dentro do texto, como ainda algumas situações que serão resolvidas ou com emendas ou com destaques em plenário. Então é um tema complexo que precisa de ajuda de todos e o momento é agora. Nós temos a obrigação de lutarmos todos juntos para entregarmos a melhor reforma tributária possível para o país. Um dos pontos em discussão e que tem gerado preocupação entre os governadores é a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que teria o papel de compensar o fim dos incentivos fiscais. Política utilizada hoje para reduzir a alíquota do ICMS e, com isso, atrair investimentos. O temor dos governadores é que isso não aconteça na prática. E aí, estados produtores, como Goiás, poderiam ter perdas de arrecadação. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é contrário aos principais pontos da reforma, como o fim dos incentivos fiscais e a mudança na forma de cobrar o ICMS da origem para o destino. Caiado defende que a reforma comece pela União. Para ele, o governo federal, que vai concentrar a arrecadação, tem uma parcela bem menor na participação da carga tributária. O custo Brasil hoje é muito mais pela tributação do governo federal, da União. A União tributa em torno de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Os estados e municípios tributam em torno de 960 bilhões de reais. Na verdade, nós não estamos vendo nada para poder mexer naquelas que são realmente as parcelas mais importantes de arrecadação do governo federal. O IPI, PIS e COFINS, eles representam
pouco mais de 25% da arrecadação da União. E para os estados e municípios, significa exatamente mais de 80% daquilo que é a arrecadação dos estados e municípios. Caiado disse também na reunião que o texto ainda não traz claramente quais as possíveis perdas de arrecadação que a reforma irá causar e as formas concretas de compensação dessas perdas, uma vez que ele entende que as mudanças afetam mais estados produtores como Goiás. O governador espera que deputados e senadores vejam isso e que o texto inicial seja alterado. Nós ainda estamos no abstrato, mas chegaremos já com a garantia de que teremos o texto. Aí sim, nós faremos as nossas simulações e vamos debater. Não quer dizer que o contraditório seja oposição a uma reforma tributária. O contraditório é realmente a beleza do Congresso Nacional e da democracia. Poder saber também como estados que não têm a mesma estrutura de outros poderão crescer. Então é aquilo que eu às vezes comentei na reunião. O IVA estaria muito preparado para a região norte, para a região sul e sudeste. Estados como o nosso, nós sofremos duramente com a Lei Candir. Agora, nessa reforma que vem, o que será realmente a situação dos estados que são produtores? Quer dizer, as trades serão as grandes ganhadoras? A partir de agora, nós vamos nos debruçar e vamos trazer também propostas e alternativas aí